Bem-vindos. Eu sou Elza Nefa e estou aqui hoje apresentando para vocês a videoaula Pesquisação Transdisciplinar em Projetos de Educação Ambiental. E esta videoaula é uma contribuição dos doutorandos Francisco Pontes de Miranda Ferreira e Denise de Matos. São meus alunos do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais do Departamento de Estudos e Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação. Essa disciplina ela é ministrada por mim, pelos professores José Bessa e Guilherme Vargas, e destina-se também à comunidade acadêmica em geral interessada na temática socioambiental. Os objetivos desta aula consistem em apresentar e definir metodologias multidimensionais que impulsionam processos socioambientais como alicerces de formas de organização social que visam a emancipação humana e o desenvolvimento local. Estimular mudanças na cultura organizacional com base na articulação de gestores públicos, setores privados e sociedade civil. Articular conhecimentos científicos com saberes tradicionais, com vistas a oportunizar a emergência de planejamentos estratégicos participativos. Engajar representantes de instituições públicas, privadas e movimentos sociais dispostos a contribuir na elaboração de políticas públicas de educação, trabalho, saúde e meio ambiente, com vistas a promover a melhoria da qualidade de vida da população. Então, nós vamos apresentar uma metodologia que é utilizada em projetos socioambientais e que tem intenção de promover uma formação humana integrada, participativa, proativa, crítica. O que é pesquisação? Pesquisação, segundo eu e o professor Rito, também da UERJ, é uma metodologia que contribui para a produção de novos saberes provenientes de estudos da realidade, ou seja, pesquisas, para a modificação de situações concretas, ou seja, para a formulação e planejamento de uma ação, e do próprio sujeito, que se forja no fazimento de um mundo cooperativo, interativo e dialógico. Então, a pesquisação, ela promove a aprendizagem das pessoas envolvidas no projeto. Essa aprendizagem tem como fundamento elementos da psicologia cognitiva e, por isso, nós podemos falar em Paulo Freire, porque Paulo Freire nos ensinou a buscar na realidade as vulnerabilidades e as potencialidades daquela realidade, daquela comunidade que vive num determinado cenário socioambiental e que conhece mais os seus problemas do que nós, pesquisadores. Então, quando nós vamos trabalhar com uma comunidade, é preciso que a gente conheça essa comunidade a partir dos sujeitos, dos atores sociais que estão envolvidos com aquela problemática. Aí sim, a gente Paulo Freire diz que a gente se encharca da realidade, né? Quando a gente conhece os problemas da realidade a partir dos sujeitos que são os mais próximos dela, né? Então, Paulo Freire nos ensina que nós podemos trabalhar essa situação, problema, como um tema gerador. E ele é gerador de múltiplos processos educativos, processos de organização da comunidade, processos de construção de redes do conhecimento. Então, nesse sentido, a gente entende que essa abordagem, pesquisação, essa abordagem metodológica, ela integra a cultura, não só os fatores econômicos, políticos, mas também a cultura e a espiritualidade. A espiritualidade aqui não podendo ser confundida com religiosidade, mas no sentido de
transcendência humana, no sentido de humanização, no processo de completude daquilo que nos falta a todos, porque nós somos todos seres relacionais e incompletos. Então, para interpretar e transformar a realidade, é preciso também que a gente compreenda a cultura das pessoas, ou seja, daquelas pessoas que estão envolvidas no processo que nós estamos trabalhando, seja um processo educativo, organizacional, de dentro de um projeto. Isso foi uma fala de Tiolan numa live no YouTube este ano de 2020. Então, agora eu vou passar para vocês a fala para o Chico Francisco Ferreira, que vai trabalhar com vocês, e depois eu volto para explicar uma experiência da aplicação da pesquisação e de que maneira que eu, particularmente, trabalho com essa metodologia. Então, vamos ao Francisco. Vamos compreender, portanto, o que é pesquisação. A pesquisação envolve um projeto em que tem como fundamento a psicologia cognitiva e a pedagogia aberta. Ela estimula, antes de tudo, o pensamento crítico. Portanto, podemos lembrar os ensinamentos de Paulo Freire, em que ele fala em que a situação-problema é o gerador da educação. Nessa perspectiva, nós temos uma abordagem que integra cultura, espiritualidade e a interpretação de uma realidade, com o objetivo de transformar essa realidade. Segundo Lewis, a pesquisação é um processo de transformação contínua, em que você tem espirais de reflexão e ação que vão se repetindo, se reproduzindo infinitamente. A pesquisação, ela é transdisciplinar. Ela é um instrumento metodológico que usa processos cognitivos, como afirma Pallavicini, um dos teóricos desse método de pensar. Ela trabalha com a valorização dos saberes locais, dos saberes naturais e valoriza, antes de tudo, as experiências comunitárias e como que essa comunidade interage com o meio ambiente no entorno. Como fala Oliveira, a condição da pesquisação crítica é o mergulho na praxis do grupo social. Ou seja, estamos trabalhando com experiência de vivência e com a transformação social. Qual é a nossa perspectiva metodológica transdisciplinar? A gente trabalha principalmente com a dialogicidade, ou seja, com diálogo, em que a gente articula teoria e prática. Mas o que é mais importante aí? Isso só tem valor quando a gente está buscando a transformação social, quando a gente está buscando a construção de justiça social. Para Tiolet, que é o grande teórico da pesquisação, a pesquisação é uma maneira de promover a emancipação através justamente desse processo de ensino e aprendizagem que é participativo, complexo e dinâmico. Ou seja, é uma praxis coletiva, é uma transformação coletiva de sujeitos, indivíduos, que de uma forma recíproca transformam a realidade através de uma intervenção política. Ou seja, constroem assim movimentos sociais que vão ser transformadores. Ou seja, a gente pode até construir um fluxo em que você tem a pesquisa acadêmica, aí você constrói projetos socioambientais comunitários, aí você tem o ensino, esse ensino vai levar novamente à pesquisa acadêmica. Ou seja, nós temos uma articulação permanente entre aprendizes, professores, especialistas, agentes das comunidades e, finalmente, os agentes públicos.
onde a gente vai querer conquistar as transformações necessárias para aquela comunidade. E por que a gente adota esse tipo de metodologia? Porque ele vai justamente subsidiar as políticas públicas. Vai ser uma forma em que a comunidade vai participar, ela vai identificar os seus problemas, ela vai identificar suas vulnerabilidades, mas ela vai identificar também suas potencialidades, e aí ela vai influenciar nas políticas públicas para melhorar o seu local de vida. Ou seja, há uma participação dos atores sociais nos debates, em que eles identificam a problemática socioambiental local, eles mesmos planejam quais são as possíveis soluções através de um processo do diálogo, através da educação, da teoria e da prática, e aí vão procurar eles próprios, comunidade, os meios eficientes para promover as mudanças necessárias. Ou seja, é uma abordagem metodológica associativista, em que você há um esforço, há uma produção de uma autogestão, né? A própria comunidade vai gerir o seu espaço geográfico onde mora, a sociedade onde trabalha, para poder realizar essas transformações. Então, há uma divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos. E aí você vai utilizar as potencialidades dos saberes tradicionais e assim superar esses problemas ambientais presentes. Então, como que a gente adota a pesquisação? Né? A gente adota através desse diagnóstico participativo, a gente adota através desse diálogo participativo, e esse diálogo participativo vai buscar soluções. Recomendo para vocês assistirem esse filme, que é um projeto de pesquisação que a gente realizou aqui em Teresópolis, no bairro do Quebra-Frascos. Então pode ser de grande utilidade para vocês compreenderem melhor. E acho importante também vocês clicarem aqui para ver a palestra de 2 mestrandos que também falam da questão da pesquisação. Então vamos lá. A pesquisação ela é de extrema utilidade para as ciências ambientais, porque ela vai desenvolver metodologias que vai justamente fazer essa relação da inclusão social com a conservação daquele meio ambiente e vai daí gerir e gerar soluções socioambientais adequadas para aquele território. E isso está na nossa própria Constituição. E lembrando de novo Pallavicini, o que ele diz? Que a aplicação da pesquisação se dá a partir do desenvolvimento de metodologias para a inclusão da sociedade no planejamento e no gerenciamento do território. Ou seja, nós estamos trabalhando com uma metodologia que parte da ação para a reflexão, para a ação, isso num processo contínuo, ou seja, em que nós vamos desenvolver práticas transformadoras para esse espaço socioambiental. Ou seja, qual é o objetivo da pesquisação? É emancipar os sujeitos, é criar sujeitos críticos que vão transformar as suas condições sociais, que vão superar as desigualdades sociais e, assim, buscar a emancipação humana. Ou seja, são percepções, são investigações, são cognições de aprendizados e são decisões e ações coletivas que vão surgir deste processo. Ou seja, são soluções que envolvem um outro paradigma. O paradigma da ciência clássica não serve para essa pesquisação transdisciplinar. Nós temos que trabalhar com a teoria da complexidade, com a mecânica quântica, com o relativismo da ciência contemporânea.
Ou seja, a sustentabilidade exige estratégias cooperativas muito mais do que competitivas. E aí a gente pode até fazer aqui, né, um cronograma que a gente vai trabalhando, mas sempre esse fluxo é contínuo e vai em todas as direções. Nós temos que fazer um diagnóstico. Para a realização desse diagnóstico, eu recomendo muito o mapa falado, a cartografia social, em que a própria comunidade desenha, faz um mapa da sua comunidade e nesse mapa, que não precisa ter escala, não precisa ter formalidade cartográfica nenhuma, nesse mapa a comunidade vai discutir a localização dos problemas, das vulnerabilidades, das potencialidades e buscar soluções. Formular, sim, estratégias, desenvolver e avaliar essa situação, ampliar e compreender melhor o seu espaço de vivência e assim volta para esses espaços novamente. Ou seja, o que a gente cria aí? Um fluxo em que você tem pesquisa e ensino, você tem teoria e prática, você tem a razão e a emoção, você cria uma reflexão, uma consciência de si, para você ser um agente de transformação. Voltando novamente à nossa conversa, né? Eu e aquele professor que eu comentei antes, professor Rito, desenvolvemos, com base na pesquisação, uma metodologia que nós denominamos de ALMAS, que são alternativas metodológicas em ambiente e sociedade, né? E essa metodologia, ela sugere que a gente, ao trabalhar com uma comunidade, a primeira coisa que nós devemos fazer é construir um inventário da problemática socioambiental a partir das potencialidades locais que vão permitir que a gente construa uma paisagem, ou seja, um cenário. E esse cenário ele se dá a partir de um diagnóstico participativo. Vocês estão vendo aqui uma fotografia, né, de uma pessoa fazendo entrevista com um pequeno produtor no Vale do Rio Preto. Durante 25 anos eu trabalhei no Vale do Rio Preto e, quando comecei a trabalhar com pesquisação, nós começamos a trabalhar com inventário, fazendo o inventário. E por que a gente faz esse inventário? A gente faz esse inventário para a gente poder estabelecer, né, em reuniões posteriores, né, qual é a problemática socioambiental, ou seja, quais são as situações, problemas que essa comunidade evidencia, né? E, a partir daí, nós vamos trabalhar com elas, encontros, reuniões, seminários, para identificar esses problemas juntos, né? E hierarquizá-los, né? Com vistas a buscar soluções para eles. Mas, para isso, nós precisamos das demandas dessas pessoas, para que a gente possa criar cursos, oficinas, ou seja, socializar conhecimentos científicos para integrar os saberes tradicionais que essas pessoas trazem, né? Então, um outro momento é um momento de sedução para mobilização comunitária e para inserção nos processos formativos, a partir dos temas geradores que eu falei anteriormente para vocês, de Paulo Freire, de interesse político, econômico, ambiental dos atores sociais locais, e aí que a gente chama de momentos sensibilizadores produtivos, que podem ser cursos, palestras, oficinas, mutirões de reflorestamento, aplicação de kit para análise das águas. Aqui, vocês estão vendo duas fotografias de duas oficinas. Uma oficina com alunas da graduação de pedagogia, levei para Rio Preto, para construir, né, para produzir bijuteria a partir de capas de revistas, né? E, em cima, uma professora ensinando a beneficiar uma bananeira, um pé de bananeira, para poder fabricar bolsas, capas de livros, ou seja, vários artesanatos a partir destrincha a folha, né, o caule da bananeira e põe de molho em água sanitária, tem toda uma técnica científica, coloca para secar e depois aprende a
manusear e a transformar isso em outros objetos. Né? Isso aqui é um exemplo. E durante esta oficina, é quando eu vou trabalhando com eles, né, aquele conhecimento científico que eu já pesquisei na universidade, né, sobre a história do lugar, sobre as articulações políticas que existem no lugar, sobre as potencialidades que o lugar apresenta, né, assim como as questões levantadas por eles, né, anteriormente nos seminários, e vão buscar, demandar novas soluções juntos. Né? Então, é um momento de sensibilização e um momento de oportunidade das pessoas juntas buscarem alternativas para os problemas que elas vivenciam. Né? E neste outro momento aqui, vocês vão ver aqui vários momentos de várias oficinas, né, que nós trabalhamos para beneficiamento de legumes para transmutar em picles e em doces, né? Frutas para transmutar em compotas de doces de abóbora, compotas de doces de pêssego, ou seja, as frutas que são produzidas na região. E nessa perspectiva, nós estamos formando intelectuais orgânicos. Aqui eu convoquei as mulheres da região a aprenderem a fazer cocada de inhame, porque normalmente o inhame é plantado e é jogado para porcos, né? O excedente do inhame que eles não comem ou que eles não vendem in natura. Então, ensinamos a fazer cocada de inhame que fica durinha por fora e cremosa por dentro, né? Deliciosa. E, outros beneficiamentos, como eu já falei com vocês. E, com isso, a gente ensina, né, forma os indivíduos como intelectuais orgânicos, que são indivíduos preparados para assumir o papel de mediadores entre os interesses desses grupos sociais onde eles atuam e os dos gestores das políticas públicas. Para quê? Para contribuírem no planejamento participativo, buscando soluções para as demandas da comunidade via projetos, programas e ações transformadoras que promovam inclusão social, respeitando o meio ambiente e as culturas locais. Então, aqui nós estamos transmutando, e foi muito interessante, num determinado momento que eu estava fazendo pesquisa no meio do vale com o professor Alexandre de Melo Santos, da Geografia da UERJ, e aí encontramos um menininho no meio de um comício com uma caixa cheia de cocada de inhame, vendendo cada uma R$ 1. E aí, durante o comício, ele falou, eu cheguei perto dele, porque eu percebi que a cocada tinha sido um curso que nós tínhamos dado, e perguntei, o que você está vendendo? Ele disse, cocada de inhame, que a minha mãe aprendeu a fazer. E aí, as pessoas comprando, e no final, né, do comício, estava lá o menininho com a caixa de sapato cheia de dinheiro. Né? Então, ou seja, o objetivo tinha sido alcançado, porque, na verdade, qual é o objetivo? A inclusão social, com geração de trabalho e renda para as pessoas. Né? Alternativas de trabalho e renda, fora daquela realidade que elas conhecem e que está trazendo sérios problemas, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, no ano de 2020, com a pandemia da Covid-19. Bom, com isso, né, nós promovemos intercâmbio de saberes e práticas socioambientais como subsídio ao surgimento do senso comum emancipatório e a incorporação de práticas produtivas sustentáveis. E aí, num outro momento, né, que vocês estão vendo que eu faço oficinas na igreja, na escola, no meio da rua, ou seja, planta, né, um fogão em uma varanda de uma casa que as pessoas dispuseram, e a gente vai trabalhando com as pessoas, com as mulheres e com os homens que quiseram se incorporar também, como este aqui, que trouxe a mulher e os filhos para aprender. Né? E aprofundamos, então, as dimensões interativas por meio de redes e de associações que articulam esses atores sociais, com vistas a trocar esses saberes e as experiências, né? Mulheres que dizem, eu sei fazer um doce delicioso, então a gente aprende a receita com essa mulher que sabe fazer um doce delicioso, né? Vai identificando potencialidades, aprofundando conhecimentos técnicos científicos e consolidando as práticas que qualificam para o trabalho, com vistas a ampliar o leque das ações integradas de promoção humana e de construção da cidadania. Né? Então, a pesquisação transdisciplinar
ela tem uma complexidade. Por quê? Porque ela trata de um problema coletivo em que pesquisador e participante desempenham um papel ativo. Ela é uma ciência cooperativa e participativa. Ela está além do ensino e da pesquisa tradicionais, além dos gabinetes, dos laboratórios, das bibliotecas, das instituições de ensino e de pesquisa. Ela fortalece o trabalho de extensão que se baseia no trabalho do ensino e no trabalho da pesquisa da universidade. E ela amplia o nível de consciência ecológica das comunidades e dos pesquisadores também, porque nós nos fazemos à medida que nós nos relacionamos com os outros seres. E nós, à medida que trabalhamos, né, temos ação e refletimos sobre a nossa ação, nós voltamos para a realidade para trabalhar mais, né, com mais ação, e com essa ação a gente vai transformando a realidade e vai se transformando ao mesmo tempo. Aqui tem umas referências bibliográficas a respeito da pesquisação e da tecnologia social, né? E aqui estamos nós, eu, a professora Elza Neff, Denise de Matos e Francisco Pontes de Miranda Ferreira, que elaboramos essa aula para vocês, essa videoaula para vocês, e esperamos que vocês tenham gostado e que retornem para assistir, porque ainda teremos outra videoaula. Muito obrigada. Agradecemos também em nome do professor José Bessa e do professor Guilherme Varques.